Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão aqui da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. A partir desse momento nós estamos começando mais uma aula aqui de programação no Code na plataforma do Google e estaremos agora dando sequência à nossa nova série especial de um sistema de produtos e serviços, né? Um CRM. Essa é a terceira aula. E a gente vai aprender hoje a criar um sistema de cadastro inicial dos usuários no Multistep Form. Como nós temos vários campos para preencher de usuário, além dos habituais que a gente cria em aplicativos, que é nome, e-mail e senha, a gente vai ter um Form Multistep aqui, tá? E a gente vai criar hoje, nessa aula de hoje aqui, o primeiro usuário do nosso sistema quando ele se cadastra, tá bom? Então vamos embora lá para mais uma aula top aqui no nosso canal. Pessoal, para começar essa aula de hoje, a gente vai inserir um pop-up aqui. Vai se chamar pop-up cadastro user. Tá? Ele vai ter como tamanho no mínimo 620 por 620. Eu vou pegar a cor aqui que eu estou utilizando já. Para colocar como borda. Borda sólida, a cor vai ser esse marrom aqui. A borda vai ser 5 de borda, 10 de roundness. Tá? E o que eu vou fazer aqui também, ó? Eu vou vir aqui no aplicativo que eu já tenho pronto, o Multistep Form que eu criei para essa aplicação. Então nós temos aqui um grupo de progresso, né, que indica o progresso do preenchimento do formulário, e nós temos 3 group forms aqui, com as etapas de preenchimento dos campos. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou copiar todos eles aqui, ó, e vou colar aqui no pop-up. Se você quiser aprender, vamos copiar de novo aqui. Copy. Como é feito e paste. Como é feito um multi-step form, eu vou deixar o card aqui em cima da aula, tá? Para você aprender. Então clica no card aí em cima que vai estar aparecendo aí no canto da tela e você aprende a criar um multi-step form. Esse grupo aqui indica a evolução do preenchimento, tá? Ele está com erros de condicionais aqui, nós vamos acertar depois as condicionais, porque ele trabalha com custom state, beleza? Ó, vou deletar aqui porque eu copiei do outro e como a gente não tem os custom state, essa parte a gente vai fazer junto, tá bom? E aí a gente faz junto. Eu vou inserir aqui, antes de eu apresentar os campos de formulários, no próprio pop-up, eu vou colocar 3 custom state. O primeiro vai se chamar grupo form 1, vai ser do tipo yes ou no. O segundo, grupo form 2, também do tipo yes ou no. E o terceiro, grupo form 3, também do tipo yes ou no. Tá? A gente vai utilizar esses 3 custom states para fazer a navegação no nosso formulário Multistep Form. Tem os campos de usuário, tá? Tudo input, e-mail, contato, senha, acesso, eu coloquei um drop-down, o input já com o acesso de colaborador, tá? E o que ele vai mostrar aqui, ó? O colaborador entre os acessos, porque quem se cadastrar por aqui, ele entra como um colaborador, tá? Na verdade não é um colaborador, ele entra como usuário, tá? Todo mundo que fizer o cadastro aqui vai entrar como usuário nesse Pixel Sets de acesso, beleza? Aí o botão para avançar para o grupo 2, né? Grupo Form 2, depois vem o CEP, a gente vai configurar os campos aqui, ó. Por exemplo, o conteúdo inicial aqui de estado vai ser um get data from external API, a gente vai puxar do via CEP, como a gente já fez. E da onde a gente pega o path? O path é o quê? Da onde a gente vai puxar o dado que vai apresentar o endereço.
do input. Cadê? Input CEP usuário e o seu valor, tá? E aí vem aqui, ó, logradouro, que eu quero que apareça o endereço aqui. Eu copio essa condição, essa expressão, venho no bairro aqui, ó, inserir dinâmica, colo, para adiantar o meu serviço, e aqui, em vez de ser logradouro, vai ser bairro. Tá? Se você clicar aqui, tá a mesma configuração. Ok? E aqui em cidade também, ó, clica, inserir dado dinâmico, para você ativar a expressão já, tá? Cola a expressão, e aqui vai ser a cidade, né? Ó, vem aqui, localidade no caso, tá? Localidade demonstra cidade. Estados brasileiros, eu não vou pegar, porque eu vou puxar do Estados Brasileiros, do Option Set de Estados Brasileiros, todos os estados. Ó. Então aqui vai aparecer todos os estados que a gente criou nesse Option Set aqui, ó, de Estados Brasileiros. Certo? Depois no terceiro, aí tem um botão para voltar para o Form 1, avançar para o Form 3, e no 3 aqui tem o campo complemento, número do endereço, o estado de usuário eu vou tirar, tá? E o foto, porque já tem aqui, ó. Eu fiz 2 vezes. Aqui volta para o grupo Form 2 e aqui faz o registro, que é o que a gente vai configurar o workflow para criar o usuário, né? Botão registrar user, tá? Vou colocar assim, ok? Então, para retirar isso aqui, para manter o tamanho, todos os formulários estão com responsividade, está do mesmo tamanho os campos, tá? Para a gente navegar e não ter diferença de tamanho na navegação e no layout. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o estado, a altura disso aqui, ó, 30 com 10 dá 40 pixels de altura, certo? E mais aqui, 45, então dá 85. O que eu faço? Eu tiro os dois, ó, esse, vou retirar os dois, e vou aumentar aqui em 85, ó. Então vai para 205 aqui, e aqui eu vou deixar 240, para deixar a foto. Beleza? Então a gente tem aqui o nosso formulário, e o que tá vendo que já foi diminuindo os erros aqui, à medida que eu fui limpando as condicionais que não tinha, que tava, ó, vou tirar aqui, vai limpar mais lá, tá vendo? Se eu vier aqui, é a mesma coisa, ó. Vou limpar essas condicionais todinhas aqui, os erros todos vão sumir lá, e aí a gente vai conferir em cima do custom state, tá? Quer ver? Vamos localizar onde estão os outros erros aqui. Aqui, ó. Pronto, zerou os erros, tá? O que a gente vai fazer aqui agora? Agora, o que a gente faz? Vem aqui, ó, e no botão começar, quando eu clicar no botão começar, a gente abre o workflow e vai exibir esse pop-up, ó. Element Actions, Show, o pop-up cadastrar usuário. Fica da seguinte maneira aqui, ó, a grosso modo, né? Vamos carregar a página aqui. Ó. Ele já mostrou, tá vendo? Ó. Deixa eu diminuir aqui. Pronto, aqui a gente consegue ver, ó. E aí o que ele faz? Ele também dá um set focus, ó. Element Actions, set focus no input nome de usuário. Ele já está setado aqui, tá vendo? Ó, instantaneamente. Então vamos lá. Clicou em começar para ele fazer o cadastro, né? Agora vamos configurar o menu para avançar para o nosso step form. É da seguinte maneira, ó. No pop-up aqui. E mais uma coisa, pessoal, ele nasce invisível, tá? Ele só aparece, né? O pop-up aqui, ó. Ele só vai aparecer quando a gente clicar no botão lá, tá? Quando clicar no botão avançar, o que a gente faz? Abre o workflow, vai dar o set state aqui, ó, element actions, set state, aonde? No pop-up,
No custom state group form 2, o valor dele vai ser yes, porque a gente vai carregar o form 2. Copia isso aqui, cola, e aí aqui vai ser o group form 1, o valor dele vai ser no, que a gente vai esconder o 1 e apresentar o 2. E também a gente faz o seguinte, ó, no form 2, o próximo campo é o CEP, né? A gente dá um set focus aqui, ó. Element actions, set focus no input CEP. Nós configuramos o botão de avançar para o Group Form 2, certo? O que nós vamos fazer agora? Os Group Forms, o primeiro, ele nasce visível quando o pop-up é carregado. O segundo, ele nasce invisível, tá? E o terceiro também nasce invisível. O que nós vamos fazer? Nós vamos configurar agora as condicionais, tá? No Group Form 1, quando o Custom State no pop-up, né? O Custom State Group Form 2 for yes, então esse elemento ele não vai ser mais visível, tá? Vou copiar aqui essa condicional, vou colar ela, e quando o grupo form 3 também for yes, esse elemento também não é visível, tá? Quando vou colar aqui também, ó, pass, aí aqui no caso quando o group form 1 for yes, então esse elemento não é visível, tá? Cola aqui, pass, quando o group form 3 for yes, esse elemento não é visível, e cola mais uma vez aqui, quando o group form 2, que é ele, for yes, então ele se torna visível, porque lembrando que ele nasce invisível, tá? Então, quando o 1 tiver com yes, ele não é visível, o 3 tiver com yes, ele não é visível, e o 2, que é ele, tiver yes, então ele se torna visível, certo? Pode colocar aqui, como isso aqui já nasce visível, ó, não precisa colocar essa configuração, que ele carrega junto com o pop-up, beleza? E agora no 3 aqui, ó. A gente vem no pop-up, né, que é no custom state. Então, o group form 3 for yes, ele se torna visível. Cola aqui, quando o group form 2 for yes, ele não é visível. E quando o group form 1 for yes, group form 1 for yes, ele também não é visível. Então, antes de eu configurar os outros botões aqui, eu já fiz a configuração dos 3 grupos dos options, dos custom states. O que eu vou fazer? Eu vou testar aqui já, ó, do primeiro para o segundo. Ó. Avançou, já foi para o segundo e já deu 7 focos aqui no CEP. Deixa eu fazer aqui, 23.010.000. Já carregou aqui o endereço, ó. Tá vendo? Que já está com o via CEP configurado e aqui eu escolho o estado. Ó. Tem todos os estados brasileiros aqui, ó. Tá vendo? Agora, aqui no grupo Form 2, o botão avançar, ele vai jogar a seguinte condicional, ó, Element Actions, Set State, no pop-up, ele vai dar o grupo Form 3, vai ser Yes. E eu copio, colo aqui, ó. O grupo Form 2 vai ser No. E vai dar um set focus no input complemento de endereço. Perdão. Element Action set focus no input complemento de endereço, tá? E no Form 3 aqui, ó, o botão voltar,
vai dar um element actions set state. No pop-up, group form 3 vai ser null. Aí eu copio, colo. Aí o grupo form 2 vai ser yes. E novamente, element actions, set focus no input SEP. Vamos ver se está navegando nos 3 menus. Clica no botão começar, avançou para o segundo, avançou para o terceiro. Voltou para o segundo, voltou para o primeiro e está dando set focus em cada primeiro input do formulário. Ó. Tá vendo? Tá funcionando, belezinha. Agora a gente vai aqui no grupo de andamento, né, de indicação de andamento, e vai fazer as condicionais também, ó, dos custom states. O que vai ser aqui, ó? Então aqui, ó, qual é a configuração que a gente coloca? Vamos lá, condicional, né? Eu vou pegar essa cor aqui, ó, tá? Vou copiar ela aqui, ó, Ctrl C. Aí nessa barra aqui, a seguinte condicional vai ser o seguinte, ó, quando o pop-up o custom state group form 2 for yes, então ele vai dar um background color, né, que é para a gente mudar a cor de fundo dele. Aí a gente cola essa cor aqui, ó, e a gente vai dar um text color. Na verdade não precisa de texto aqui, tá? E aí eu copio essa condicional, né, essa expressão aqui, ó, essa condicional, copia, cola e também insere aqui o grupo 3, tá? Aqui, ó, vai ser o seguinte, cola aqui, e aqui vai ser só o grupo 3. Quando for o grupo 3, ele vai pegar essa cor também, tá? O número aqui, que vai entrar a cor do texto. Eu colo aqui. Quando for yes, além do background color, ele vai dar um text color aqui, ó. Deixa eu achar. Não, não é texto. Espera aí. Vou localizar aqui. É fonte color. Cadê? Fonte color. Aí eu quero que a cor da fonte seja branca. Ok? Para que fique igual esse aqui, ó. Olha como é que fica. Abriu o pop-up, clicou em avançar, já indicou o 2 e já deu a porcentagem de evolução do multi-step form. Se for para o 3, ó, ele já marcou aqui. Agora a gente vai configurar também aqui, ó. Copia essa expressão, essa condicional, cola e indica também para o grupo form 3. Para quê? Para que ele não fique em branco assim, né? Ele fique mudado a cor, porque ele está indo para o 3, ó. Para o 2 e para o 3, ó. Certo? Voltou para cá, fica só o 2, voltou para cá, fica só o 1. Ó. Ele indica a porcentagem do multi-step form que a gente está fazendo. E aqui o 3, ó. O 3, eu vou colar a condicional aqui. E vai ser o grupo form 3. Que ele vai dar um background color e uma font follow da cor que está aqui para branca. Ó. Avança, avança. Diminui, ó. Tá vendo, ó? Beleza, pessoal? Então a gente termina a configuração aqui dos custom states e da navegação através dos custom states do nosso multi-step form
do formulário de cadastro de usuário. Vamos agora configurar nosso workflow para registrar o usuário. Quando nós clicarmos no botão registrar o usuário, né, ele vai dar um sign up the user, né, account, sign up the user. Tá? Vamos adicionar todos os campos. E-mail vai ser o input e-mail, né? Vai ser o input senha, o password. O acesso vai ser o usuário. O bairro vai ser o input bairro. CEP, o input CEP. Cidade, o input cidade, né? Complemento, o input complemento aqui, ó. A gente vai puxando para ir mais rápido, para não ficar procurando, tá? Contato. E-mail, né? Endereço. Vamos lá. Na verdade, gente, não é isso mesmo. Eu vou fazer assim, tá? É mais fácil. Estado. É o drop-down, seleciona estado e seu valor. Foto é o picture upload. Função, ele vai entrar como atendente, gerente, CEO. Eu não vou colocar essa coisa aqui, tá? Função. Deixa eu ver se tem aqui. Complemento, não tem função aqui, tá? O função entra só para os funcionários, tá? O cliente que se for cadastrar aqui para acessar os serviços não vai ter a função. Nome. Número do endereço, né? Tinha um acento no U. E senha. Bom, depois disso, a gente... Deixa eu ver se eu instalei o plugin do Bip aqui. Não, vamos instalar. Toast, né? Isso, vai ser aqui mesmo. Cadastro efetuado. Vou deixar com 1500 milissegundos. Background verde. Né? Centralizada a posição dele. E a fonte de tamanho de 20. E depois disso, Element Actions, ele dá um hide no pop-up cadastrar usuário. E eu vou criar, por enquanto, aqui, uma página nova. Olha. Vou chamar de Dashboard Usuário. Está criando a página. Então, depois dele fazer esse processo, né, de cadastro, aí ele vai dar um navigation, go to page, dashboard usuário. Cadastro efetuado. Deixa eu colocar aqui. Seja bem-vindo. Vamos ver como é que fica? Acessei o sistema aqui, eu quero começar a fazer, vamos lá.
renato@gmail.com. Contato aqui, vamos colocar um contato fictício, né? A senha dele. Avança. Rio de Janeiro. Lembrando que já está preenchido aqui, tá? Por isso que eu mantive daquele jeito. Complemento do endereço. Loja A, número 1000. Aqui em foto, eu vou colocar a foto aqui do... Vou ver uma foto aqui. Feita com IA. Vou colocar essa daqui, ó. Registrar. Cadastro efetuado, seja bem-vindo. E ele já direcionou para a página de dashboard, tá? Vou só aumentar aqui o alerta, o tempo do alerta para conseguir enxergar, né? Ler o que está escrito ali. Ok, pessoal? Então a gente fez hoje a implementação do nosso pop-up de cadastro de novos usuários com o Multi-Step Form. E a gente configurou também o registro. Se a gente vier aqui na tabela de banco de dados, ó, em usuário, nós temos o primeiro usuário registrado aqui, ó. Tá? Ele entrou como usuário, o endereço dele, o e-mail que a gente criou, né? Deixa eu colocar aqui estado, endereço, função. Função não vai. Foto, nome do usuário, número do endereço e a senha. Tá tudo aqui, ó. Ok? A gente encerra essa aula por aqui. Se gostou, por favor, dá o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike. O importante é que você interaja, participe. Não esquece de deixar aí nos comentários dos vídeos embaixo aí a sua dúvida, crítica, sugestão, seu pedido de aula. Participa lá dos nossos grupos de ajuda e discussão no Telegram e no WhatsApp e segue a gente no canal do Instagram da Rica Informática. Se quiser ter uma consultoria, algum outro assunto mais incisivo, de alguma ajuda, alguma coisa assim, pode mandar e-mail também para o canal ricainformática@gmail.com. E estando lá nos grupos de ajuda e discussão do WhatsApp e do Telegram, pode me chamar lá no privado lá, que se eu tiver um tempinho eu vou falar com você sim, tá bom? Compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a conteúdo e tecnologia de forma gratuita. Se você não for inscrito no nosso canal e essa aula de hoje valeu o teu joinha, por favor, se inscreve, ativa o sino das notificações para que você fique sempre informado de novas aulas, de novos conteúdos no nosso canal. E se você quiser apoiar a gente de uma forma mais abrangente, clica no botão Seja Membro, escolhe um dos planos que tem, que cada um tem uma vantagem diferente, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal. Tchau. Ó, esse conteúdo aqui, a exclusividade inicial dele é dos membros do canal, tá? À medida que for passando o tempo, eu vou liberando para os usuários, mas a prioridade é dos membros do canal, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau.